Sim, Senhor. Sim, Pai, nós exaltamos o Teu nome. Pai, nós somos gratos, os nossos corações são alegres, porque temos a certeza, sabemos que o Senhor entregou a sua vida, Jesus, para morrer e ressuscitar e nos dar vida. O Senhor é quem nos dá vida, tudo que temos, tudo que somos, o fôlego da vida que está sobre nós, vem do Senhor, somos gratos por isso. Pai, em nome de Jesus, neste momento eu te peço, doce, maravilhoso Espírito Santo, que o Senhor se manifeste no nosso meio hoje, que a sua presença seja palpável, seja perceptível aqui, que nós possamos experimentar daquilo que o Senhor tem para nós, que o Senhor possa edificar as nossas vidas a partir da palavra que vai ser declarada aqui, e que o teu poder se manifeste em nós, construindo em nós um alicerce de fé, um alicerce de segurança, de certeza de quem nós somos em Cristo Jesus. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor está aqui, porque o seu poder está neste lugar e porque o Senhor vai falar e ministrar aos nossos corações hoje, poderosamente. E o Senhor irá mudar o nosso ser de tal forma que nós vamos parecer mais com Cristo Jesus, de maneira que as pessoas que estão ao nosso redor vão ver em nós a luz do Senhor Jesus. Nós exaltamos e glorificamos o teu nome. E neste momento, nós somos gratos em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a se assentar, a tomar aí o seu lugar, a ficar aí tranquilo. Espero que você esteja confortável e que nós possamos aí ter um tempo de edificação. Antes de começar a ministrar, de falar aqui, eu quero pedir que você repita algo comigo, ser como uma oração. Diga assim: eu sou. Jesus, vocês almoçaram hoje? Diga assim, ó: eu sou a luz do mundo. Brilha em mim a luz do Senhor diante dos homens. E hoje eu reflito as boas obras que o nosso Pai colocou em nossas vidas. Amém. Você acabou de ler um texto, na verdade, só que você colocou na primeira pessoa. Jesus fala para os seus discípulos: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma lâmpada e coloca ela debaixo de uma vasilha, mas coloca ela no velador em cima, onde ela ilumina tudo. E aí Jesus diz: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Você é a luz que Cristo colocou sobre a face da terra para expressar o poder de Deus na vida das pessoas. Eu não sei se você tem consciência disso, se isso está claro para você, se você tem a certeza, a convicção de que você é a luz. E eu quero começar lendo um texto que tem relação com o tema do ano, que está aí no telão, né? Nós estamos tratando esse ano, o ano da ascensão. Ascender aqui, ele, né, nos leva à ideia de que nós devemos subir, devemos levantar, devemos nos colocar em uma posição de pé. E eu vou usar exatamente esse texto que está aí no cantinho, no telão, lá na direita, pequenininho, né? Isaías capítulo 60. Porém, eu vou ler uma versão que a tradução é um pouquinho diferente, usando algumas outras palavras no português. E o texto que eu quero ler diz assim: dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Meu irmão, deixa eu tentar aqui de uma forma rápida contextualizar este momento em que o profeta Isaías escreve essas palavras. Primeiro que eu poderia, e teologicamente não está errado, eu poderia dizer para você abrir a sua Bíblia no Evangelho do Velho Testamento, chamado Isaías. Você pode achar meio estranho, Ivo, mas você bateu a cabeça hoje aí à tarde, porque evangelhos estão lá no Novo Testamento, são 4 livros, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas Isaías escreveu tanto a respeito do Messias, tanto a respeito de Jesus. Na verdade, em 60 capítulos, 60 e poucos capítulos de Isaías, tem mais de 40 referências ao Messias. E, teologicamente, o livro de Isaías é tratado, é tido como se fosse um prenúncio, né, um prelúdio dos evangelhos.
E, curiosamente, no Novo Testamento, nos 27 livros do Novo Testamento, existem também mais de 40 referências ao livro de Isaías. O próprio Jesus, olhe só comigo, Lucas, capítulo 4. Lucas 4, os versos 16 a 19. O texto diz assim: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, seguindo o seu costume, e levantou-se para ler, e então lhe deram o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. E aí o texto continua: tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Então o próprio Jesus, ele vai um dia lá na sua cidade, na cidade de Natal, entra na sinagoga, no momento do culto, no momento da adoração, da celebração deles, ele pega do assistente o livro de Isaías, ele abre este livro e lê um trecho do livro, e esse trecho, Isaías 61, se eu não estou enganado, eu anotei aqui para não falar errado, né? Isaías capítulo 61, e ele começa dizendo que ele era o ungido que havia sido prometido. Ou seja, o que eu estou trazendo para você é: Isaías falou muito a respeito do Messias, falou muito a respeito da igreja. E eu quero então fazer uma associação, fazer uma conexão do texto de Isaías 60, onde está escrito: dispõe-te, resplandeça, com a minha vida e com a sua vida. Porque é tempo de nós brilharmos a luz do Senhor Jesus. É tempo de nós divulgarmos, de nós espalharmos essa luz. E eu quero que você tenha na sua mente essa conexão de que quando eu estou ministrando aqui, enquanto eu estou aqui ministrando, eu estou falando da igreja como corpo de Cristo. E é interessante porque o texto, ele fala no verso 2, Isaías 60, capítulo 60, verso 2, ele diz assim: eis que as trevas cobrem a terra, a escuridão está sobre toda a terra. Nós olhamos assim e falamos: mas espera aí, Isaías acho que deve ter escrito à noite isso, né? E não viu o sol. Ou talvez ele morasse na Islândia, ali nos países nórdicos mais ao norte, que tem o sol da meia-noite, que ficam 5, 6 meses, que o sol é o contrário, né? Que tem o dia que não tem luz, porque está muito ao norte, né? E no inverno os dias não tem, o sol não brilha lá. Parece que é isso, mas ele está dizendo que a humanidade está em trevas. É isso que ele fala. Isaías era um nobre, ele era um homem da corte, ele era um homem em contato com os governantes, com as lideranças do seu tempo. E ele sabia muito bem como o mundo funcionava. Nós olhamos hoje a TV, ouvimos o rádio, vemos as notícias na internet, nós ficamos bem, às vezes assim, se você se deixar levar por elas, você vai ficar preocupado, porque você vê tantas coisas erradas acontecendo. Violência, brigas, discussões, guerras, notícias ruins. E Isaías sabia que esse ambiente ele permaneceria desde o tempo dele, na verdade, desde antes dele. E aí ele fala isso: porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos. Ele sabia o contexto em que ele estava. Ele sabia que ele estava num ambiente de destruição. João, o evangelista João, na sua primeira carta, ele escreve algo semelhante a isso. 1 João, capítulo 1, já no início da carta, no verso de número 2, perdão, tem a referência errada. 1 João 5, 19, vou confundir o irmão ali que está nos ajudando com os textos. 1 João, capítulo 5, verso 19, João está finalizando a sua carta e ele fala assim: sabemos que somos de Deus. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Diga assim: eu sou de Deus. Fale com convicção: eu sou de Deus. Isso tem que causar um impacto em você, meu irmão. Você ter essa certeza.
E aí ele fala assim, e que o mundo inteiro jaz no maligno. Esse jaz aí, J-A-Z, essa palavra dela origina a palavra jazigo. E aonde você encontra um jazigo? Onde que você encontra? Num cemitério. O jazigo é o lugar onde a pessoa que morreu, que está sem vida, é depositada, é colocada. Na verdade, a palavra no original do grego ali é exatamente isso. É aonde um objeto é colocado. E aí foi traduzido por jaz. Só para ficar um português mais complicado da gente entender. João escreve, o mundo inteiro está depositado no maligno. Por isso nós vemos tantas dificuldades e tantos problemas. As pessoas olham e falam, nossa, que tragédia, que desgraça, que problema, que situação. Onde está Deus diante disso? Mas o mundo jaz no maligno. Deus não tem nada a ver com aquela situação, com aquela circunstância. Satanás está operando no ambiente, nos lugares onde o ser humano está. O mundo jaz no maligno. O profeta Isaías descreve isso porque ele sabe que nós somos a luz. E se você está depositado, né? Você não está, eu usei uma expressão errada aqui, mas sabendo que o mundo está nas trevas, nós precisamos saber que nós somos a luz. Por isso que Isaías escreve no capítulo 60 ali, o texto que nós lemos, dispõe-te, e ele usa a segunda palavra do texto é resplandece. Meu irmão, nós precisamos entender que o mundo está perdido e existe uma luz que brilhou sobre nós. E nós precisamos resplandecer essa luz. Essa luz não está em você, não nasceu em você, não brota de você, mas ela vem de Jesus sobre as nossas vidas. Tenha consciência de que o mundo está em trevas. Quantas vezes a gente ouve, a gente escuta as pessoas falando assim, olha, eu estou num ambiente de luta, estou passando por uma dificuldade. Saiba que você está tendo contato com as coisas do mundo. Simplesmente assim. É simples desse jeito. E aí, então, nós precisamos entender que Deus proveu por uma solução. A solução de Deus está descrita, e mais uma vez, vou usar alguns textos aqui de Isaías. Isaías capítulo 9, o verso de número 6, ele diz assim, Isaías profetizando a respeito de Jesus, ele fala, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E aí ele usa uma declaração muito poderosa, e ele fala, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Meu irmão, Jesus foi profetizado por Isaías. E quando Jesus nasce sobre a terra, em forma de homem, nascido de uma mulher virgem, concebido pelo poder do Espírito Santo de Deus, aquele homem, enquanto homem, tinha 100% do poder divino e da composição divina sobre ele. Ele era o Deus vivo em forma de carne. Deus provê por uma salvação para este mundo que jaz no maligno. Deus olha para essa situação e fala, eu preciso levar uma solução a este ambiente, uma solução a este lugar. E aí então Isaías profetiza 600 anos antes que uma criança iria nascer. Mas essa criança, por mais que fosse uma criança, tinha o governo sobre os seus ombros. Seria chamado de maravilhoso, conselheiro. Ele é o Deus forte, ele é Pai da eternidade. Aliás, João escreve no seu evangelho que nada do que foi feito se fez sem que Jesus tivesse participado de tudo que foi feito. O que você olhar da natureza aí fora, a chuva que caiu hoje ao longo do dia, durante a madrugada, ao longo do dia de hoje, foi Jesus quem proveu. A terra que está ali molhada, preparada para frutificar, para produzir a 100 por 1, como Davi declarou aqui, foi Jesus quem construiu. Tudo que foi feito por Ele. Ele é o Deus forte, Ele é o Pai da eternidade, Ele é o Todo-Poderoso. E Jesus, Ele sabe que, Deus, Ele sabe que a humanidade precisa de alguém para libertá-los, para tirá-los do meio do ambiente da escuridão. E aí, então, Ele vem com essa
proposição de que nós, como igreja, somos parte do corpo de Cristo. Olhe só o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 12. Paulo, ele usa uma citação, ele faz uma citação aqui muito poderosa. Eu, se fosse você, me apropriaria, né? Você deveria se apropriar. Eu procuro me apropriar dessa expressão. 1 Coríntios 12, 27. Paulo escreve assim: ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Então eu quero aqui, deixa eu fazer não uma pausa, mas uma conexão. Eu estou dizendo para você que Isaías declara a respeito da igreja que ela deve se dispor e resplandecer. Por que que a igreja deve se dispor e resplandecer? Porque o mundo está em trevas. E Deus proveu por uma luz que não é uma luz que nasceu dentro do meu coração, do seu, de um ser humano normal. Ele proveu por uma luz vinda diretamente dos céus, através do poder do Espírito Santo, tocando na vida de uma pessoa e gerando vida em Cristo Jesus, em Jesus, aliás, e Jesus, ele nasce como um menino, como um bebê, cresce, ele é ungido pelo Pai, e ele então divulga, propaga a palavra de Deus e vence o maligno. Então existe essa estrutura que nós precisamos compreendê-la, precisamos entender e crer nela. E a partir daí, você faz parte, né? Nós tivemos um momento de apelo aqui que a Ana conduziu. Se você declarou aquela oração com fé em seu coração, Romanos capítulo 10 diz que quem confessa com os seus lábios, crendo no seu coração, que Jesus Cristo é o Senhor, essa pessoa se torna filho de Deus. E o que é se tornar filho? É fazer parte deste corpo que Paulo está escrevendo aos Coríntios. Vocês são corpo de Cristo. E como indivíduos, individualmente, membros deste corpo. O que eu estou trazendo para você hoje, meu irmão, é a importância que existe de você compreender que você é luz aonde você está, aonde você vai. Mas eu trabalho num lugar complicado. Eu moro num bairro que é perigoso. Eu vivo num lugar, tenho uma profissão que me leva a lugares perigosos. Nós temos alguns irmãos aqui na igreja, que são membros aqui da igreja, que são participantes, membros da Polícia Militar. E, eventualmente, em algumas circunstâncias, estão em lugares onde as trevas estão reinando, para exercer o seu trabalho lá. Aonde você pisar, meu irmão, você leva uma luz com você. O poder de Deus está em você. Você é parte do corpo de Cristo. Quando alguém chega até você e vem conversar com você, ela precisa ver a luz de Jesus brilhando em sua vida, porque você é parte do corpo de Cristo. Hoje de manhã eu fiz uma analogia, depois fiquei pensando, muito infantil, mas eu creio que didática. Eu tenho um pouco, não é dificuldade, mas eu não gosto, é mania, né? Depois você passa dos 50 anos, você tem umas manias. Mas eu não gosto de dormir, o lugar que eu durmo, eu não gosto que ele esteja com luz. E desligo as luzes, tem lá uma cortina, lá um blackout, lá que deixa mais escuro o ambiente e tal. Mas nos dias mais quentes, não nesses dias, mas nos dias mais quentes eu ligo o ar-condicionado. Só que quando ligo o ar, o bendito tem umas lampadinhas lá, né? Aquelas luzinhas lá, aquelas coisinhas verdes. E aí eu fico aquilo me incomoda. Claro que depois que eu durmo eu nem vejo elas, né? Mas eu fiz uma coisa muito simples um tempo atrás. Eu fui lá, peguei uma fita isolante e fitei a luzinha. Coisa mais simples do mundo. Ela sumiu. Ela não existe mais para mim. Ela simplesmente não existe. Eu não vejo mais ela. O que eu estou fazendo é apagando aquilo que projeta luz num ambiente escuro. Ou seja, em qualquer ambiente que esteja completamente escuro, a menor luz, o menor brilhozinho, ele causa uma mudança no ambiente. Não sei se você está entendendo onde eu quero chegar com a história do meu ar-condicionado. Qualquer luz no ambiente escuro, ele causa uma mudança no ambiente. Meu irmão, existe uma luz em você que é a mais poderosa do universo. Não importa o tamanho das trevas que estão cercando você no ambiente onde você está.
Mas uma coisa eu tenho certeza: a luz que brilha em você transforma a situação das pessoas ou do ambiente onde você está. Mas você precisa crer, receber isso como uma verdade. Isso precisa refletir algo em você. Por isso Jesus fala ali em Mateus capítulo 5, verso 14, que foi o texto que eu pedi para você falar no início da mensagem aqui. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia, uma lâmpada, e coloca ela debaixo de um alqueire, né, de uma capa, de algo que cubra. Mas no velador, o velador é algo alto, é uma lâmpada colocada no alto, e ela ilumina todos que se encontram na casa. E aí Jesus diz: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Meu irmão, existe algo dentro de você que é poderoso e que pode mudar as circunstâncias. Só que quando nós não enxergamos a nossa vida desse jeito, nós fazemos igual eu fiz lá no meu quarto. Nós colamos uma fita adesiva e essa fita apaga o brilho que Jesus colocou em nossas vidas. Meu irmão, você tem o poder no sentido de capacidade, de ir lá e desacionar essa luz. Ontem, eu e o Leonardo, nós estávamos aqui de manhã, começando a mexer nas coisas ali da reforma e preparando as coisas para poder limpar e organizar o espaço ali que está terminando a reforma. E aí, de repente, nós estávamos ali, sei lá, carregando umas coisas, aí entrou um rapaz ali. Esse rapaz esteve aqui na igreja, acho que uns 5 meses atrás, 4 meses atrás, no começo do ano aí, mais ou menos isso, um tempinho atrás. E ele veio, chegou aqui bem, assim, preocupado, tenso, com muita dificuldade, estava lá resmungando da situação do casamento, a mulher frequentando uma religião aí de origem afro, e com uma série de complicações, e problemas com os filhos, e sem trabalho, e sem dinheiro, e sem capacidade de conseguir alguma coisa, já tinha tentado várias coisas. Aí teve num culto, o Mauro acho que atendeu ele, teve uma conversa com ele, nós acompanhamos um pouco, ele veio numa aula da FATEM, veio no Prosperity um dia, e nós começamos a dar uma ajuda, a orar por ele, a ministrar a vida dele, ministrar o coração dele. Fizemos ali algumas coisas até do ponto de vista material, comida, algumas coisas assim. E um dia, eu e o Davi estávamos dando uma carona para ele numa noite aqui, acho que tinha terminado a aula da FATEM. Ele estava de bicicleta, tinha chovido muito e ele não queria ir embora daquele jeito, eu dei uma carona para ele. E aí ele perguntou assim: por que vocês estão fazendo isso por mim? O que motiva? Qual que é a razão? Por que vocês estão fazendo isso? Né? Ele usou ali uma forma mais simples de perguntar isso. E eu parei, aquilo me fez refletir. Eu falei: o que me faz fazer isso? Né? E somente uma resposta vem na minha mente. Existe algo em minha vida, existe algo na sua vida, que precisa brilhar e tocar a vida das pessoas. Eu faço isso, nós devemos fazer isso porque existe um DNA em nós que é capaz de abençoar a vida dos outros. Essa luz que brilha em você pode tocar a vida dessas pessoas. E ontem esse rapaz entrou ali, fazia já alguns meses que eu não via ele, que ele não vinha aqui. E ele entrou, veio ali e falou: olha, gostaria só de falar uma coisa. Ele passou aqui no bazar que nós fizemos, comprou algumas roupas, estava até vestido com uma camisa que ele tinha comprado no bazar. Entrou ali já com a camisa nova, né, dele, vestido. E aí ele falou assim: eu queria só falar uma coisa para vocês dois. Ele parou, só nós estávamos ali. Eu quero agradecer, porque tudo o que vocês declararam sobre a minha vida, tudo o que vocês oraram a respeito da minha vida, aconteceu. As situações se resolveram, eu estou trabalhando, eu tenho as situações no meio da minha casa, dentro da minha casa se solucionaram, eu tenho recursos, eu consegui. E aquilo que vocês declararam, a palavra declarada sobre a minha vida, se cumpriu. Meu irmão, nem imaginava, não tinha passado pela minha cabeça mais. Eu acho que tem umas 2 semanas, eu mandei um convite para ele para o Prosperity. Mandei tenho o contato dele. Ele não me respondeu mais no WhatsApp, meses sem falar com ele. E aí ele entrou ali e espontaneamente ele deu um testemunho. O que eu estou dizendo para você aqui é: nós precisamos entender que nós somos parte do corpo de Cristo
e somos membros desse corpo, e a luz que Jesus implantou sobre a face da terra, ela brilha sobre a minha vida e sobre a sua vida. E você tem o poder, a capacidade dentro de você, não por você, não por mérito seu, não por algo que você tem de especial e maravilhoso em você, mas porque Cristo Jesus está em sua vida, você tem o poder de tocar a vida das pessoas e transformar a realidade delas. Porque você tem Cristo Jesus brilhando uma luz em você. Isso precisa ser uma verdade em nós. Isso precisa se tornar uma realidade no nosso dia a dia, naquilo que fazemos, naquilo que falamos. Você pode colocar uma fita, né? Como que chama ali? Uma fita isolante, ó, fugiu o nome aqui. Você pode colocar uma fita isolante no brilho de Jesus sobre a sua vida. E você pode declarar palavras negativas, você pode se desanimar com as situações, com as circunstâncias, você pode ficar prostrado, frustrado, triste, mas você pode arrancar essa fita isolante que está prendendo, que está abafando, que está ofuscando, tirando a luz, aliás, né? Bloqueando a luz, e você pode brilhar aonde você for. Quando eu leio Isaías, um outro texto que o profeta escreve, me mexe comigo. Isaías capítulo 6, o verso de número 8. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu, né? Isaías responde ao Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim. Meu irmão, a diferença entre uma pessoa ser tocada pelo poder de Deus ou ela permanecer depositada, né, repousando no maligno, está na minha e na sua mão. O meu papel hoje aqui, a minha responsabilidade hoje aqui, de compartilhar um pensamento com você, é de provocar você, é de cutucar você, de dizer assim: pare de esconder, pare de abafar a luz que brilha em você e comece a divulgar, comece a espalhar essa luz para que ela toque a vida das pessoas, porque esse poder está sobre a sua vida. Aquele rapaz, o dia que ele veio aqui a primeira vez, a gente poderia ter, sei lá, dado um pacote de arroz para ele, alguma coisa, e dispensado ele, e não ter dado mais atenção para ele. E se nós fizéssemos isso? E se nós deixássemos isso de lado? E se nós não abríssemos mão do tempo, do recurso, de dedicarmos algumas horas para conversar com ele, de orar com ele? Se nós tivéssemos deixado isso de lado, talvez ele estivesse ainda dando voltas em torno de si mesmo, jazendo, né? Não sei se existe essa palavra, se existe jaz, deve existir depositado nas trevas. Nós temos o poder de alterar a realidade das pessoas que estão ao nosso redor. Mas Isaías, ao ouvir o chamado, depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Eu sei que esse texto, existe uma interpretação dele, que é do ponto de vista teológico, que o próprio Jesus responde a esse chamado, vindo para salvar a humanidade. Mas Isaías, ele percebe o chamado de Deus e ele fala: Deus, eu estou aqui, eu quero, eu desejo, eu quero brilhar essa luz, eu quero propagar essa verdade, eu quero divulgar a sua palavra. E aí então vem o texto de Isaías 60, e eu quero concentrar um pouco aqui na palavra dispõe-te, ou a palavra levanta, como diz a versão que está aqui no telão, no nosso tema do ano. Dispor-se, meu irmão, é sair da posição em que você está e fazer algo. É você levantar-se, é você sair da posição de conforto. Sair da posição em que você está ali sentadinho, confortável, talvez deitado. Levantar-se é você usar a sua força, concentrar a sua força sobre o seu próprio corpo e fazer algo. É o que o texto diz: dispõe-te e resplandece. Dispor-se é sair do comodismo, da comodidade, sair do ambiente de conforto, né? As pessoas falam: nós buscamos a zona de conforto. Saia da sua zona de conforto. Dispor-se é erguer-se, permanecer de pé, ficar de pé. É se tornar participante de algo que está acontecendo. É estar estabelecido e firmado em uma verdade.
Isaías, ele nos chama e ele fala: dispõe-te e resplandece. Dispor-se é você não ficar acomodado, é você tocar a vida das outras pessoas, é você frequentar o seu grupo familiar e ali no grupo familiar impor as mãos sobre aquela pessoa que está com uma dificuldade, que está com um problema, que está passando por uma situação em que ela por si só não consegue vencer. Dispor-se é ofertar, é dedicar um tempo para atender alguém, é ofertar um recurso na vida de alguém para poder ajudá-lo, é dedicar o seu tempo para ajudar algo dentro da estrutura da igreja. Isso é dispor-se. Talvez de ouvir alguém, de dar tempo para alguém. Nós temos várias situações que nós podemos nos dispor. E ele fala: dispõe-te e resplandece. Eu gosto da palavra dispõe-te e ela aparece em toda a Bíblia mais de 60 vezes. E eu quero dar 2 exemplos em que ela aparece. No primeiro, o profeta Jonas, quando é chamado por Deus, Jonas capítulo 1, o verso de número 2, o texto diz: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e chama contra ela, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Nós sabemos que Jonas relutou, ele jogou de lado esse chamado de Deus, ele falou: você está louco, Deus, eu não vou entrar neste ambiente, aquilo lá é um inferno, aquilo lá é de destruir as pessoas. Nínive era um antro, era um lugar terrível, havia violência naquele lugar, havia prostituição naquele lugar, não havia respeito das pessoas naquele ambiente, era um ambiente terrível. Nínive era o ambiente do pecado, tanto que o texto diz que a malícia de Nínive chegou até Deus. Mas Deus chama Jonas e fala: dispõe-te e vai até lá. Nós sabemos a história, Jonas relutou, fugiu, tentou escapar, todo o processo. Mas o que eu quero que você tenha na sua mente é que Deus chama aqueles que desejam se dispor. Meu irmão, existe uma imensidão de trevas para que você possa levar a luz do Senhor Jesus. Eu não sei se você pegou, espero que você tenha pegado, semana passada eu comentei isso, um dos livretos ali do projeto do Livro Branco. No próximo domingo, no culto da noite, você deve entregar esse livro para alguém, não no domingo, né? Durante essa semana, presenteie alguém com esse livreto. Convide a pessoa para estar conosco no próximo domingo à noite. Nós teremos um culto com um foco, com um cunho, com um objetivo de tocar a vida dessas pessoas. Espero que você esteja orando por alguém. Espero que você tenha olhado alguém e falado: olha, eu sei que essa pessoa está dormindo nas trevas. E eu estou orando por ela. Estou semeando uma palavra de vida sobre ela. Vou presenteá-la com o livreto, com as anotações das minhas orações e dos textos bíblicos que o Espírito Santo colocou no meu coração. E vou convidá-la para estar conosco no domingo à noite. E eu sei, tenho certeza absoluta, que essa pessoa vai ressuscitar deste ambiente. Vai alcançar vida, vai ser transportada do império das trevas para o reino do amor do Filho de Deus, para um reino de luz e de vida. Eu tenho certeza disso, mas espero que você esteja disposto a fazer isso. Espero que o dispõe-te tenha tocado a sua vida. Ou talvez você esteja fazendo como Jonas. Falou: não dá certo. Aquela pessoa lá não gosta de ouvir de Deus. Eu não posso falar nada. Ele tira sarro de mim. Dispõe-te, meu irmão. Não fuja como Jonas. O outro texto que tem a expressão dispõe-te é o texto de Josué. Capítulo 1 também. Curiosamente, Josué 1:2. Jonas 1:2, Josué 1:2. Não é mera coincidência, né? Mera coincidência mesmo. Onde Deus chama Josué e ele fala: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Meu irmão, esse texto para mim ele tem muito significado. Moisés foi uma das figuras mais expressivas do reino dentro do ambiente de toda a Bíblia, de todo o povo de Israel, todo o povo hebreu. Moisés ele foi levantado no momento em que o povo estava escravo, mais de 400 anos de escravidão, vivendo na opressão.
Moisés foi levantado, retirou aquelas pessoas do Egito, conduziu elas através do deserto. Eles pecaram, eles murmuraram, eles erraram, sofreram por ficarem 40 anos ali andando naquele deserto. Aquele deserto não foi planejado para eles, mas eles ficaram ali 40 anos. Depois de 40 anos, Moisés era uma expressão de liderança ímpar. Nenhuma outra liderança era tão poderosa. Aquele homem foi visto como quem estabeleceu toda a lei dos judeus. Ele estabeleceu todo o modelo de governo. Se você ler Êxodo 18, a estruturação de lideranças, ele estabeleceu os israelitas como uma nação. Ele era muito importante para eles. Eu imagino que cada hebreu que estava ali na borda do Jordão para atravessar o Jordão e entrar na terra prometida, tinha uma consciência clara. Ainda bem que Moisés está conosco. Porque nós vamos entrar, vamos expulsar aqueles moradores da terra prometida, vamos invadir aquele lugar, vamos governar ali e Moisés vai nos liderar. Mas Moisés morre. Moisés desaparece no Monte Nebo, sobe lá e não volta mais. E aí Deus chacoalha Josué e ele fala: Moisés, meu servo, é morto. Meu irmão, eu não sei aonde você coloca a sua confiança, aonde você deposita a sua esperança, mas saiba de uma coisa: não existe nenhum Moisés que possa sustentar aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Mas Deus, ele olha para você e ele te diz: se disponha, porque ele vai estar junto contigo. Vamos ler o texto aqui de Josué 1, o restante do texto, verso 3. Deus fala para Josué: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande para o poente do sol, lá será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir. Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte, corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente seja forte e muito corajoso, para ter cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. E aí ele fala para não deixar de falar do livro da lei, e ele dá essas instruções. Mas Deus começa com a palavra dispõe-te. Eu já falei isso aqui. Às vezes é melhor você ter um cristão que sabe um único versículo e crê e vive aquele versículo na sua vida, do que ter um cristão que sabe a Bíblia de cor e não vive aquilo que ele sabe. Quando nós entendemos a palavra de Deus e ela entra em nós, nós nos dispomos, nós nos posicionamos, nós nos levantamos. Este ano é o ano que você deve se levantar e brilhar para tocar a vida das pessoas. Meu irmão, isso está em você. Como eu falei, a minha responsabilidade hoje aqui é chamar a sua atenção. Eu não sei se você está achando que eu estou puxando sua orelha ou não. Eu não posso me preocupar com isso. Mas eu preciso dizer algo para você. Está na hora de você se envolver, de você fazer parte do corpo de Cristo, de tal maneira em que você produza algo no corpo de Cristo. Eu não sei o quanto você tem noção disso, mas ao longo do seu dia, no seu cotidiano, quando você está andando por aí, fazendo suas atividades, transpirando, se esforçando no seu dia a dia, você chega na sua casa, você toma um banho, você se enxuga, passa uma toalha no seu corpo. Durante todo o dia e durante esses momentos que eu estou citando aqui, o seu corpo vai eliminando algumas células, especialmente da pele, células que são mortas, que não estão vivas ali. Na sua unha, você vai percebendo isso, ela vai crescendo, vai aumentando, você vai cortando e vai tirando aquilo que não é mais útil. Você consegue entender o que eu quero dizer para você? Você é parte de um corpo, e como parte de um corpo, você tem uma função. E quando você exerce essa função, o corpo ele te nutre, e você permanece no corpo, e você cria um ciclo virtuoso de atuação e de receber. Recebe nutrientes, fornece uma estrutura, você abençoa as vidas, você recebe vida, você gera vida.
Mas quando você para esse ciclo, a célula que para esse ciclo, ela morre. E o corpo naturalmente a elimina. E aí quando você passa a toalha no seu corpo, enxugando lá o seu corpo depois do banho, você nem vê, nem enxerga. Mas na sua toalha vão células que estavam mortas e que saem do seu corpo. Quando você passa uma esponjinha ali, né, durante o banho, você tira células que estão mortas. O seu corpo elimina aquilo que está morto. Quando nós estamos aqui chamando, destacando isso, chamando você a se envolver, a fazer parte, a gerar vida no ambiente onde você está, nós estamos dizendo, tome cuidado, porque de repente vem uma água aí sobre você. E se você não estiver ativo dentro do corpo, pode ser que seja uma célula que seja removida. Não estou, pelo amor de Deus, assim, eu não quero colocar nenhum peso e nenhum tom de ameaça aqui para você. Mas nós precisamos entender que somos parte do corpo de Cristo e como parte do corpo de Cristo precisamos atuar, nos movimentar, agir, abençoar pessoas, produzir vida. O que eu quero hoje que você saia daqui consciente é de que você tem capacidade de produzir vida. Eu quero ler 2 textos para finalizar. O primeiro deles é João, capítulo 14. João 14, os versos de número 12 a 15. O texto diz assim: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Jesus está dizendo algo tremendo para os seus discípulos. Ele está dizendo, olha, existe um poder sobre vocês, que vocês podem realizar tudo aquilo que eu também realizei. Eu li 1 Coríntios 12, quando Paulo fala que nós somos parte do corpo. Quando você ora por alguém, é Cristo orando por essa pessoa. Quando você toca na vida de alguém, é Cristo tocando nessa pessoa. Agora, quando você se nega de orar, quando você declara maldição, é você colocando a fita isolante na luz que poderia brilhar e abençoar a vida de outras pessoas. E você escurece o ambiente. Para dormir é bom, mas para a salvação está totalmente errado. Então, deixe que a luz brilhe sobre a sua vida. E o último texto que eu quero ler está em 1 João, capítulo 4. Mais uma vez aqui, João, o verso de número 4. Ele sabia que as igrejas que receberiam aquela carta, elas estavam inseridas num ambiente de trevas. E aí então ele escreve dizendo, filhinhos, vós sois de Deus. Lembra que eu já li o texto do próprio João e ele fala, nós somos de Deus, você é de Deus. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas. E aí ele finaliza essa frase dizendo, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Meu irmão, você precisa ter consciência de que existe alguém poderoso dentro de você. Ah, Ivo, do que você está falando? Do poder do Espírito Santo que há em você. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Não importa onde você esteja, a luz do Senhor vai brilhar sobre a sua vida. Vai brilhar em você. Às vezes a gente acha, mas eu sou tão pequeno, tão coitado, tão pequenininho. Hoje de manhã eu dei o exemplo, se nós apagássemos todas as luzes que tem nesse ambiente, e eu acendesse a lanterna do celular, uma lampadinha aqui, sei lá, meio centímetro, talvez, pouco menos de 1 centímetro, ela é capaz de me guiar e de iluminar o ambiente de uma maneira poderosa. Nesses dias aqui que nós estamos reformando, que está acontecendo uma reforma aqui do lado, eu precisei entrar uma noite aqui, lá no fundo pegar um negócio, pegar um objeto. Não tinha luz em nada ali, da porta até o fundo. E aí o celularzinho resolve, porque uma pequena luz não é capaz de ser ofuscada pelas trevas. A melhor comparação que existe entre vida e morte na Bíblia é a luz e as trevas. Jesus usa outros elementos, mas luz e trevas é muito bom. Porque não existe trevas que sejam poderosas o suficiente para abafar qualquer tipo de luz. Aqui nesse salão, quando está tudo apagado,
Somente essas lâmpadazinhas das colunas aqui, ó, um azulzinho fraco, está aceso, ele já gera orientação, já é suficiente para nos orientar. Uma pequena luz de uma tonalidade ruim para iluminar, apenas LED na parede ali, mas ela já é suficiente para dar direção. O que eu estou dizendo é, a luz do Senhor está sobre você, e não importa as trevas das quais você esteja envolvido, você vai refletir a luz de Jesus aonde você estiver. Você vai abençoar pessoas, você vai tocar vidas, você vai ministrar o poder de Deus aonde você for, por onde você andar. Disponha-se, resplandeça. Dispõe-te e resplandeça. Eu desejo do meu coração, desejo profundamente do meu coração, é que você se disponha, é que você possa se levantar e entender o chamado que Deus deu para você, e você possa dizer: Pai, é hoje essa luz vai começar a brilhar, é hoje que as trevas vão se dissipar, é hoje que o poder de Deus vai avançar. E assim como assim como Deus chama Josué e fala: Josué, Moisés está morto, se disponha, mas saiba que por onde você for, eu irei contigo. Você vai ter essa certeza. Vamos ficar em pé. Eu quero orar aqui antes de finalizar. E eu desejo verdadeiramente que você possa ter consciência do poder, da força que existe na sua vida, no poder que o Espírito Santo derrama sobre você. Eu tenho, assim, no meu coração, muitas vezes pensado sobre isso, de como fazer para que nós, como igreja, tenhamos a consciência do poder que está nas nossas mãos, da força que existe em nós, não uma força humana, não uma força do conhecimento, do estudo, do diploma na parede, não uma força da habilidade, mas uma força sobrenatural, chamada Espírito Santo, que está sobre nossas vidas. Que nós, como igreja, tenhamos consciência disso. Pai, eu quero agora, neste momento, orar pela vida dos meus irmãos que estão aqui. Deus, em nome do Senhor Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor. E eu quero declarar que se existe alguém que entrou neste lugar hoje, triste, talvez desanimado, sobrecarregado, cansado, achando ou vendo que as circunstâncias estão sobrepondo a sua vida, Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar que o poder de Deus irá se manifestar na vida dessa pessoa. Eu repreendo e mando embora, ordeno que saia todo o espírito maligno de desânimo, de depressão, de cansaço, de fadiga, que tem feito com que as pessoas fiquem prostradas, sobrecarregadas. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito possa nos mover, que o poder do Seu Santo Espírito, como diz em Atos 1:8, que desceu sobre a face da terra, que aquele dunamis, aquela força, aquela dinamite, ela possa nos conduzir, que o vigor do Espírito Santo de Deus fortaleça a vida dos meus irmãos hoje aqui. Pai, em nome de Jesus, amanhã, no nosso trabalho, nas nossas atividades, nos nossos relacionamentos, nos compromissos que temos, em tudo que vamos fazer, que o poder do Espírito Santo se manifeste em nós, de tal maneira que nós possamos brilhar a luz de Jesus na vida das pessoas. Pai, em nome de Jesus, que ao chegarmos no nosso local de trabalho, os nossos colegas percebam que o poder de Deus está sobre nós. Que ao vermos uma situação de trevas, possamos estender as nossas mãos e fazermos brilhar a luz de Jesus. Pai, em nome de Jesus, existe salvação para este mundo. O mundo jaz no maligno, mas a igreja tem a luz e o poder do Espírito Santo para iluminar essas pessoas, para levar paz, para levar alegria. O príncipe da paz está em nós. O Deus maravilhoso, o Deus forte, todo-poderoso, Ele está em nós e em nossas vidas. Que nós possamos crer nisso. Pai, obrigado, porque em Cristo Jesus nós somos perdoados. Obrigado porque o pecado foi vencido na cruz através do sangue derramado ali naquele momento. E na ressurreição de Cristo Jesus, nós damos vida. Pai, se existe algo que nas nossas vidas ainda não está alinhado com a Tua palavra, que o Teu Santo Espírito nos fortaleça hoje, nos dê direção, nos dê clareza,
que nós possamos alinhar aquilo que pensamos, que nós possamos alinhar aquilo que fazemos, as nossas atitudes, que nós possamos alinhar a nossa declaração, as nossas palavras com a Tua palavra. Se existe algo em nossas vidas que está em desacordo com a palavra de Deus, que o Teu Santo Espírito hoje nos fortaleça e nos direcione para que nós possamos andar de acordo com a Tua vontade. Pai, em nome de Jesus, eu repreendo todo espírito maligno dentro deste lugar, que tem tentado desviar a atenção dos Teus filhos, tentado distraí-los, e tem feito com que a luz do Senhor não brilhe sobre a vida deles. E a partir de hoje, Pai, nós seremos uma igreja que brilha, uma igreja que expande a luz de Jesus por onde anda, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu quero declarar saúde sobre a vida de cada irmão que está aqui hoje, declarar vida no físico, saúde física, saúde emocional, saúde na nossa mente, nos nossos pensamentos, nos nossos relacionamentos. E em nome de Jesus, eu declaro que a graça do Senhor Deus, do Senhor Jesus Cristo, está derramado sobre a sua vida. O amor de Deus, o Pai Todo-Poderoso, está sobre você. E você tem a comunhão com o Espírito Santo, para que você possa usufruir dessa comunhão ao longo dessa semana, ao longo destes dias, que você possa ter a graça e o favor de Deus derramado sobre você, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Saiba que você é a luz do mundo. Vamos louvar e adorar ao Senhor Jesus.